fico até emocionado. Tem que até secar aqui. Esse curso ele começa com um abaixo-assinado de alunos para a reitoria, clamando que se tem um projeto na Universidade Nova, no projeto do Reúne, um projeto para um curso de cinema. Então, ele começa com uma demanda dos estudantes. Então, a partir dos estudantes é que começa tudo e a gente está aqui um pouco servindo, né? Nós somos servidores, né? Servidores, o que é uma honra, porque assim, a gente não somos trabalhadores, nós somos servidores, estamos para atender demandas da sociedade, então é muito bonito. E aí estamos aqui para fazer esse processo de aprendizagem, de ouvir, que é um processo que nos ensina e que nos forma, no sentido de construir algo para o futuro, né? Algo que a Bahia deseja há muito tempo, que é ter uma indústria de cinema e que sempre derrapou nesse sonho, né? Então, a gente está aqui tentando manter esse projeto com firmeza. E, então, eu, como mediador, eu quero aprender de vocês, saber assim, por onde vocês andam, o que vocês fizeram. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem aí, normalmente, aqui todo mundo foi do bacharelado interdisciplinar em artes. Não sei se todos fizeram a área de concentração, né, oficialmente, que até agora não era uma coisa obrigatória de se fazer, porque o acesso aos componentes sempre foi franqueado, então você não precisava exatamente estar na área de concentração para fazer os componentes de cinema. A partir de recentemente, daqui a pouco, com o segundo ciclo, que, se tudo correr bem, vai começar em 2026.1, os estudantes vão precisar ter completado a área de concentração. Então, isso já fez um movimento recente que fez muita gente entrar para a área de concentração com essa promessa. A promessa era 2025.1, derrapamos aí com a greve, com a burocracia, e vamos para 2026.1. Então, eu queria que vocês falassem dessa formação de vocês, na área de, se teve área de concentração, e falassem um pouco do que tem acontecido na vida de vocês a partir daí. Fiquem à vontade. Então, eu tinha essa possibilidade de fazer arquitetura, que na minha cabeça era o que mais me aproximaria de cenografia, cinema, pensar ambientes, enfim. E quando eu ingressei na UFBA, através do BI em Artes, eu tinha a possibilidade de experimentar componentes da Faculdade de Comunicação da FACOM e da área de concentração em cinema e audiovisual. E aí foi o suficiente para eu entender que eu tinha que, pelo menos, arriscar fazer o que eu sempre sonhei. Então, eu comecei pela aula de roteiro com o professor Marcelo Costa, e tudo mudou assim na minha vida, porque eu descobri que eu gostava de contar histórias, eu gostava de escrever. Comecei a ter alguns contatos com as produtoras daqui de Salvador e, enfim, fazer parcerias. E, a partir disso, eu me engajei mais, né, na área de concentração e fui pegando cada vez mais componentes dentro da FACOM. E, bom, aí houve um grande rompimento assim na minha trajetória universitária, que foi a pandemia, né? E aí, a partir da pandemia, eu comecei a pensar, né, essas narrativas dentro do mundo de animação. Eu já escrevia para live action, mas as coisas começaram a mudar mesmo a partir do momento que eu comecei a escrever para animação. E eu comecei a escrever o meu primeiro curta-metragem na pandemia, que teve uma grande aderência dos festivais, então foi um novo momento de eu ingressar nesse lugar de realizador e de estar presente nos festivais. Com isso, a UFBA sempre foi esse lugar também de eu recorrer aos professores, né, enquanto apoio estético, narrativo. Eu acho que é muito curioso a gente que veio do BI, porque é um lugar muito multifacetado, assim, né? A gente
é exposto a diferentes funções dentro das produções, né, pensando em cinema independente. E tudo isso tem um grande valor agora, assim. Eu estou muito no caminho da assistência de direção e da direção / roteiro agora, tanto fazendo ficção quanto publicidade. E coisas que acontecem no meu cotidiano me lembram muito de momentos da universidade nos quais eu tinha que prestar diferentes funções ou ter traquejos com diversos departamentos. Então, há toda uma oratória, realmente um traquejo que você ganha durante o período da universidade, lidando também com um cinema mais experimental, mais independente, que você com certeza vai aplicar futuramente numa carreira profissional e mais engessada, talvez, pensando em processos, né, de produção audiovisual. Bom, eu não sei bem para onde eu estou caminhando, mas atualmente eu sou pesquisador do cinema de horror, cinema fantástico, queer, e eu tenho inclinado todas as minhas narrativas para esse gênero. Estou trabalhando no meu primeiro longa-metragem e em 2025 eu começo a distribuir o meu novo curta-metragem. Ambos os filmes se conectam muito nesse lugar da infância e adolescência queer. E, bom, é isso. Eu acho que eu vou passar para os meus colegas e aí a gente volta e forma um bate-papo. Obrigado. E obrigado pelo convite. Então, gente, eu sou a Eduarda. Minha trajetória foi bem diferente da de Dudu, porque eu já entrei no Beio de Artes querendo fazer cinema, então era o único lugar assim que eu me via fazendo cinema, era na UFBA, não tinha curso, então a única possibilidade era a área de concentração dentro do Beio de Artes. E eu já entrei tipo assim, não, quero fazer cinema, nunca tinha feito nada. O primeiro contato que eu tive foi na aula de Léo, num curso que teve de introdução à câmera digital, em 2017, muito tempo atrás. E aí eu comecei a me encantar pelo mundo do cinema. Eu falei, não, eu vou ser diretora de cinema, não quero saber de mais nada. E aí me desiludi completamente. Comecei a ver outras coisas da produção de cinema, comecei a querer fazer roteiro, comecei a fazer direção de arte. Cheguei a fazer alguns trabalhos em direção de arte, mas percebi que eu não queria trabalhar com cinema, mas eu queria trabalhar com audiovisual ainda. Aí eu acabei indo um pouco também para a área do videoclipe. Eu fiz algumas edições de vídeo de videoclipe, que inclusive é muito legal porque você tem um espaço para ser criativo absurdo editando videoclipe. Mas também ainda não é isso, ainda não é isso. E resumindo bastante minha jornada, depois que eu saí como egrécia da área de concentração de cinema, eu vim para a produção cultural na Facom. E como produtora cultural, eu acabei entrando na área de games, que é onde eu atualmente estou. Então, não esperava, não era uma oportunidade não era uma área que eu me via, né? Não era, eu nem sabia na verdade que eu poderia trabalhar com jogos, sendo que eu não sei desenvolver. Então, como assim trabalhar com jogos se você não é desenvolvedora, né? E aí hoje eu sou produtora na área de jogos, também sou roteirista de jogos e também faço direção de arte. Então, todas as coisas que eu meio que fazia já para o cinema, eu acabei adaptando para a minha vida agora, né, no setor de jogos. Então, meu nome é Iago. BI, eu entrei no BI de artes e estava naquela coisa assim, tipo, o que é que eu vou fazer, cara? E foi e foi bom também, porque eu conheci muita coisa e como eu já adorava muito cinema, vim para a área de concentração de cinema audiovisual, que mudou, bugou o cérebro, mas fez algo que foi muito revolucionário para mim, já que eu gosto de ter temas, né, que eu gosto muito de falar, e o cinema ele me deu essa possibilidade, o audiovisual me deu essa possibilidade. Então, fui aprendendo a editar aqui, porque, enfim, eu não tinha uma câmera, não tinha um computador bom em casa, só tinha aqui, lá em cima. Perturbava muito Cadu, Davi, sentava para poder pegar alguns TCCs de alguns alunos daqui de jornalismo e de produção cultural. Então, eu editei muito TCC de uma galera que vinha falar sobre diversos assuntos, de circo à linha do trem da morte em Pojuca. Enfim, então eu editei muita coisa. Então hoje minha área é muito da edição.
sou editor, editei muito curta aqui. Eu fiz muito curta aqui no BI de cinema. E foi maravilhoso. Hoje dou aula de produção audiovisual no Senac, mas vai muito do que eu aprendi também nessa caminhada que foi com o Léo. Tinha um ACC aqui de memória e identidade, a gente viajava pelos interiores da Bahia para ensinar a galera de escola pública a mexer numa câmera, em uma câmera fotográfica Samsung, que filmava em HD, não era nem Full HD. Então, e ensinava a editar no Kdenlive. Então, assim, foi muitas aventuras. Sou muito feliz do que eu aprendi aqui e do que eu, enfim, né, fiz curso aqui também, fiz o Clique, fiz 5 edições do Clique aqui, que foi muito bom também, e me deu essa experiência, né, de estar hoje ensinando no Senac, falando sobre produção audiovisual. Então, e ainda continuo fazendo muita coisa, assim. Fiz agora uma série, Traço Negro, que está no YouTube, falando sobre artistas negros do Recôncavo de Cachoeira e São Félix. Então, eu estou nesse rolê aí de cinema bem feliz. Mais de 10 anos aí nessa área. Sim, acho engraçado. Eu sempre falo com todo mundo assim nas aulas, né? Da coisa que o curso é de cinema e audiovisual, mas o cinema está mais na ordem de um desejo, né? Na hora que foi se discutir como é que as diretrizes curriculares brasileiras nacionais no MEC defenderam que tinha que ser esse nome, cinema e audiovisual. Tem muita gente que é contra, porque cinema estaria dentro do audiovisual, enfim. Mas a argumentação era de que o cinema era a base, né? A base. E o audiovisual era a técnica, né? Ou o equipamento, ou enfim. Mas tem aí uma tensão, e eu tenho reparado, eu tenho pensado muito nessa tensão, um pouco também da tensão entre a universidade, os cursos tradicionais da universidade, os CPLs, né? E o bacharelado interdisciplinar. Então, um pouco como todo mundo quer chegar numa carreira, né? A gente tem esse sonho, não sei, as gerações mais antigas, né? As que vieram na minha época, né? A gente pensava em ter uma profissão, a gente fazia a faculdade para ter uma profissão, para ter uma carreira. Então, tinha muito a ver com o curso de CPL, um curso que te entrega, né, um estágio ao final e depois uma profissão. O BI, um pouco, você já entra num negócio que é assim, né? Você não tem profissão nenhuma, é um curso e vamos para o mundo. Um pouco uma reação ao que o mundo tem se tornado, onde esses lugares são cada vez mais complexos. Então, é uma outra dicotomia, né, do BI, que parece um pouco retoma essa dicotomia entre o cinema, enquanto esse desejo, vamos pensar em cinema, indústria, equipes de 100 pessoas, 200 pessoas, né, hierarquias, setores, tudo organizadinho. Então, assim, a experiência de vocês um pouco reflete, talvez o Eduardo seja o que esteja mais ainda conectado aí com fazer cinema, né? Como é que é isso, assim, de fazer um curso de cinema pensando em cinema e, de uma certa forma, se encaminhando aí para está tendo que viver uma realidade, né, né, a gente não tem uma indústria cinematográfica, a gente tem experiências cinematográficas. E o que a gente tem é uma demanda por audiovisual cada vez maior, em vários sentidos, mas que são, às vezes, novas demandas, não tem nem essa memória do que teria sido um audiovisual diante do que era o cinema, né? É uma coisa totalmente nova, né? YouTube, né? Enfim, várias possibilidades de montagem, de ocupação do espaço audiovisual diferente, educação, enfim. Como é que vocês vivenciam isso? Então, vou passar aqui para vocês responderem e o pessoal fica pensando aí numa próxima pergunta, que aí eu abro para as perguntas aqui. Oi. É muito curioso isso, porque eu não fiz CPL, né? Eu me formei no BI, em cinema, na área de concentração, e foi isso. Eu até ingressei na produção cultural, mas eu acabei trancando o curso, porque justamente eu acho que
eu não me resumi também somente ao que a universidade estava me oferecendo naquele momento. Eu comecei a fazer muitos cursos fora, em assistência de direção, em direção também. Eu fiz edição e montagem também na Academia Internacional de Cinema. E aí eu comecei a experienciar um lado mais de networking com essas pessoas que estavam produzindo. E eu ingressei nesse mercado de trabalho. Eu passei 3 anos no Neogibá, na parte de audiovisual do Neogibá. A gente fez 2 turnês, uma nacional e uma internacional. E nessa turnê internacional que eu fiz, cuidando da parte de audiovisual, Carol e eu produzimos também um documentário. E, a partir desse documentário, mais uma vez, eu experimentei uma outra linguagem de cinema, porque eu tinha feito um filme de terror, eu tinha feito um filme de animação, e agora um documentário. E uma coisa acabou que foi levando a outra. No último ano, eu tenho feito muito mais coisas relacionadas à publicidade, por uma questão mais financeira e de, enfim, os editais serem calendarizados de uma maneira em que a gente não pode depender somente, né, do cinema em si para se sustentar. Mas eu também nunca perdi esse lado, assim, porque eu acho que é algo que me retroalimenta enquanto autor mesmo, e voltar às minhas histórias, e voltar a escrever, a escrita. Então, tem sido muito curioso, porque durante o momento em que a gente está entrando na universidade, pensar mercado de trabalho em cinema é algo muito cruel, assim, porque você, apesar da gente estar em um leque enorme de possibilidades, a gente nunca entende muito o que vai florescer mais rápido para você agarrar. Então, a questão dos cursos e de pesquisar cursos livres, cursos gratuitos, entrar no site do SESC, entender quem está fazendo perto de você também, porque há uma rede se formando aqui em Salvador, tanto pela Olho de Vidro, Gramaiter, a Camaleoa Filmes, que é a produtora da qual eu faço parte. Então, seguir no cinema, entender que estar presente nesses locais também são importantes, costurar para fora, entender as pessoas que estão fazendo perto de você e entender também que essas pessoas elas trazem referências diferentes, né, da gente. Foi muito importante para mim, assim. E aí, quando eu também faço esse movimento de entender esse mercado maior em São Paulo, com produtoras maiores, eu entendo também que há essa fragmentação de funções, assim, né? Essas equipes maiores têm o assistente do assistente de arte, né? Que só faz aquilo, só cuida daquela parte. Então, a gente que vem de cinema independente e em que a gente observa essas fichas técnicas dos nossos filmes universitários, em que uma pessoa faz várias coisas, também é um movimento curioso, assim, de você poder saber que há muitas possibilidades de você ingressar em diversas áreas, em diversas equipes técnicas diferentes, né? Eu acho que tudo isso, o ponto é esse, eu acho que tudo isso, todos os cursos e as matérias que eu fiz durante a universidade, UBI, Marcos Bagno, enfim, tudo isso que volta à nossa cabeça durante a nossa vida, faz total diferença quando a gente ingressa no mercado de trabalho, porque faz a gente entender, eu acho que filmes e projetos de uma ótica muito mais macro e do todo, do que, evidentemente, de uma função específica. É isso. E eu acho que isso é um diferencial, assim. Eu vejo muitas pessoas que partiram do BI, né? Às vezes a gente se encontra em alguns projetos, sets de filmagem, e a gente entende que essas pessoas elas partem de um outro lugar também, de atravessamentos. E isso é muito especial, assim, essa troca, né, durante o fluxo de trabalho, que já é uma loucura, né? O set de filmagem já é uma coisa muito muito específica, assim, de energias. Então, é sempre bom quando a gente encontra alguém que partilhou aí esse caminho parecido com a gente. Rapaz, eu vou puxar uma grande sardinha agora aqui para o BI, porque para mim foi muito importante poder experimentar muitas coisas, e o BI me permitiu isso,
que é uma coisa que provavelmente um curso de progressão linear não vai te permitir experimentar tanto quanto no BI, né? Era tudo muito aberto no BI. Tipo assim, eu fiz uma matéria que era de saúde, só que era uma CCS que você ia para um instituto de cegos para ensinar a galera a dançar. Era de saúde com dança. Então, tipo assim, em que outro lugar no mundo eu poderia pegar uma matéria dessa, sabe? Que não tem nada a ver com a minha formação, mas como pessoa, para mim foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa. E isso que o Dudu trouxe de estar presente nos lugares, de fazer outros cursos, cara, você tem que se jogar, você tem que fazer as coisas. Para entrar no mercado de trabalho, você tem que estar no mercado de trabalho. E é meio redundante falar isso, mas a experiência, por exemplo, que eu tive com direção de arte. Ah, voltou. Com direção de arte, na verdade, eu fui no Panorama fazer um curso de direção de arte e a diretora chamou eu e mais 2 meninas para serem assistentes dela em um filme. Então, assim, eu era a segunda assistente de direção de arte, na verdade. E eu só tive essa oportunidade porque eu estava lá no curso dela, ela gostou de mim e falou, vamos trabalhar comigo. Quer dizer, se eu não estivesse ocupando esse espaço, em que momento eu teria essa oportunidade de trabalhar nesse filme? Provavelmente em nenhum outro momento. Se você não vai, não faz, não participa de cursos, se você não vai para eventos como, por exemplo, os festivais, se você não está lá, se você não mostra a sua cara, como que o mercado vai saber que você existe? Né? E hoje eu não trabalho com cinema, mas trabalho com games e funciona da mesma forma. Hoje, ou você está dentro da rede mesmo, ou você conhece as pessoas, quem são os outros agentes, conhece quem que está fazendo, quem não está fazendo, ou você não está dentro do jogo, pô, literalmente. E, inclusive, e o que Dudu falou também sobre encontrar pessoas que também partilharam trajetórias com a gente, né? Hoje, a empresa, eu sou sócia de uma empresa chamada Braga Studios, né, que a gente desenvolve jogos, e a empresa que presta serviço para a gente, que faz o nosso som, que faz o som dos nossos jogos, e que também faz som para cinema, é de 2 alunos que também foram daqui, que, inclusive, eu conheci no BI. Então, não é do nada, sabe? Provavelmente os seus colegas também vão trabalhar com você no futuro. Eu encontro com o Dudu direto em vários eventos de audiovisual. Então é muito massa ver, tipo, pô, você aqui também. Eu vejo, teve um Animaí agora, né, que foi um evento de animação e games, e tinha um curta de animação de Dudu lá, e tinha um episódio, né, na verdade, e tinha a demo do meu jogo lá também. Então, assim, sabe, esses encontros que acontecem e que a gente talvez não tivesse se encontrado se a gente não tivesse dado a cara para o mercado também, né? Então, mercado, né? Mercado, então. Nosso BI, assim, ele me proporcionou muita coisa por conta dessas experiências que eu tive no meu caminho. E foi isso, eu tive a oportunidade até de fazer produção cultural, mas quando eu caí na realidade de produção cultural, eu olhei assim, tipo, pô, mas eu já fiz tudo isso que está aqui em produção cultural, vocês estão teoricamente falando certo, sobre coisas que eu já estava produzindo. Eu, dentro do BI, eu estava fazendo um festival de cinema em Cajazeiras, por exemplo, na rua, no meio da rua. Então, tipo, quando eu entrei em produção cultural, assim, eu falei, não, pô, isso aqui não é para mim, não quero discutir mais isso aqui. Eu quero produzir. Eu já estava produzindo. Então, quando você sai do BI, você já sai produzindo, já com bala na agulha para, tipo, eu quero atirar e onde eu quero atirar vai ser certo. Vou passar, quero edital porque eu quero nem que seja 20 mil ou 50 mil para poder fazer um curta. Né? Então, dentro desse rolê do que aconteceu do mercado, e aí eu falo muito da minha vivência, né? Que foi isso, né? O BI me proporcionou, por exemplo, a estar trabalhando na TV. Passei 4 anos na TV, editando jornal e aí, enfim, né? Acabo saindo do meio do cinema. Eu fiz filmes que foram para festivais e tal, com várias pessoas daqui de dentro do BI. Mas aí, quando você vai para a TV tipo te esmaga, assim. Então, o lado criativo, então acaba virando algo muito técnico, que é esse lugar de tipo o editor, e aí esse lado criativo até existe, lógico, né? Porque isso a gente não vai tirar da gente, mas dentro do que é o telejornalismo hoje em dia é muito complicado. Mas, enfim, mas me ajudou bastante dentro do que eu tenho conhecimento hoje do que é cinema. Né? Não trabalho hoje basicamente com cinema, trabalho com audiovisual, e aí vamos para os lugares dos técnicos, né? Que são... É isso, hoje está muito mais, dentro desse mercado, é muito mais audiovisual do que o próprio cinema. Eu acho que o cinema hoje está num nicho que é muito fechado.
Eu sinto que quem ainda está fazendo cinema é quem está com quem conseguiu fechar sua rede, o seu ciclo, e aí está ali bonitinho. Para quem vai de fora para poder entrar é muito difícil. E aí eu falo do cinema da Bahia, tá? Talvez em outros mercados, talvez São Paulo, Rio de Janeiro, tem muito mais possibilidade de você ter uma equipe, trabalhar numa equipe. Mas dentro da Bahia é muito difícil, assim, tipo, poxa, você tem... E olhe, para você se destacar, você tem que destacar muito, e mesmo você se destacando muito, você tem que lutar e penar para, pelo menos, participar, por exemplo, das produtoras que você falou, Olho de Vidro, não sei o quê. Você tem que ser top. E olhe lá, correr 2 vezes para poder estar nesses espaços. E falo de cinema, né? Mas aí o mercado do audiovisual talvez tornou esse processo, e hoje, por você ter um celular, e aí tem a rede social, virar youtuber, acaba virando um caminho muito mais fácil. Então, a pessoa até desiste de fazer cinema porque ela, por esses espaços ser muito fechado, sabe? E isso eu acho que, assim, tipo, enfim, né, como é o sonho, né, de ter uma indústria de cinema na Bahia, a gente acaba, de novo, se limitando a estar fechado nos ciclos, porque eu preciso ter, minha produtora precisa ter esse dinheiro para poder ter isso, então, é só isso. Enfim, sim, eu trabalho, hoje faço muito mais documentários, trabalho muito com cinema, mas eu acho que o cinema, hoje, na Bahia, é um ciclo fechado só para quem pode estar nesse ciclo. Mas, como mercado de trabalho, como audiovisual, como acabei, dentro das minhas perspectivas, do que eu aprendi muito, né, de dar aulas. Eu acho que hoje dar aula, para mim, formar alunos hoje, por exemplo, é que está me dando tesão. É o que me dá tesão, assim, porque hoje ver uma pessoa que está querendo, interessada de como você vai enquadrar tal pessoa a partir de tal plano, o que é que você vai dizer, hoje está me dando muito mais tesão do que trabalhar com as pessoas que estão fazendo cinema na Bahia, porque fica um ciclo fechado e acaba tudo se condensando em algo muito, sabe, muito pequeno. Mas eu penso, minha forma, assim, de eu enxergar hoje o cinema, e hoje dar aulas, hoje mostrar o que a gente pode fazer com a câmera, né, de começar, por exemplo, a fazer oficinas com câmeras ruins, e hoje eu tenho a possibilidade de filmar numa Sony A no 7400, por exemplo. Porra, massa. Eu acho maravilhoso ter que sentar ali com o cara, não, velho, você vai ter que enquadrar desse jeito, vamos lá, como é que a gente faz? O que é que você tem de ideia? Vamos nessa? Vamos criar? Então, hoje me dá muito mais tesão de fazer com que ele entre e também avisando, cara, você tem que fazer 2000 vezes para ser melhor, para poder estar nesse mercado de cinema. Mas é isso. Mercado, hoje, realmente, assim, está muito mais fácil hoje você falar muito mais do audiovisual em si do que você falar sobre cinema, porque cinema acaba ainda sendo um canto muito fechado, só é fechado. Enfim, é o que eu penso. A noite girou.